E aí, beleza? Aqui é Alexandre do canal Aprendendo e Fazendo. O vídeo de hoje é Essence conta bloqueada, como resolver e evitar novos bloqueios. Que no meu caso eu levei um bloqueio parcial da minha conta e vocês já vão saber o motivo, eu vou ler aqui para vocês o que aconteceu. Percebemos que algumas de suas respostas não estão sendo fornecidas conforme instruções ou são inconsistentes com respostas anteriores. Enquanto nossa equipe de garantia de qualidade analisa suas respostas, estamos restringindo seu acesso às pesquisas. Aí tem ali por que as pesquisas não são para mim, dá para ter mais informação ali, eles dizem algumas outras razões. E aí embaixo eles orientam também, reserva um tempo para ler e responder cada pergunta de pesquisa com informações precisas e verdadeiras. A razão pela qual você tem a oportunidade de ganhar dinheiro online com pesquisas é porque os pesquisadores precisam de sua valiosa contribuição. Se você não estiver sendo honesto, suas respostas não serão úteis e você rapidamente se verá sem pesquisas para preencher. Suas sessões de pesquisa devem ser mantidas estritamente confidenciais. Você não pode compartilhar com ninguém nenhum dos seus conteúdos, incluindo textos, imagens, vídeos e suas respostas. Isso também significa que você não pode mostrar aos outros as respostas que podem ajudá-los a se qualificar por meio de qualquer método, por exemplo, vídeos, fóruns, artigos, chats, etc. Então aqui eles dão algumas orientações. No meu caso, a razão do meu bloqueio foi o seguinte: eu já estava bastante cansado respondendo algumas pesquisas e eu comecei a deixar de prestar atenção nas orientações. E comecei a dar respostas incongruentes e isso acabou gerando o bloqueio da minha conta. Então essa é uma das formas que você tem para evitar de levar o bloqueio, é prestar muita atenção e seguir as instruções que tem em cada uma das pesquisas. Bom, se a sua desativação foi total, no meu caso aqui eles ainda estão avaliando, então talvez não fosse interessante eu mandar um e-mail agora, alguma coisa nesse sentido. Mas se você teve a desativação total, você vai acessar o site do Essence, você nem consegue logar mais nele no caso, mas você consegue acessar o site, você vai em mais, vai em ajuda, vai em geral, conta e privacidade. Aqui eu vou traduzir para ficar mais fácil. Então tem essa opção aqui, tentei acessar minha conta e recebi uma mensagem informando que ela foi desativada. Por quê? Aqui vai falar algumas coisas, quais são os possíveis motivos. Olha só, uma série de ações que se considera a causa de desativação. Esses motivos incluem, mas não estão limitados a operar mais de uma conta Essence, pesquisar ou clicar de forma não natural. Ou seja, se você aí fizer as pesquisas, você responder muito rapidamente, eles podem entender que você está utilizando algum tipo de bot, fazendo alguma coisa errada ali ou respondendo de forma displicente. E aí você pode ter a conta bloqueada também. É mais uma possibilidade de você ter conta bloqueada, além de acessar mais de uma conta diferente. Pode haver esse tipo de problema, principalmente se você loga na mesma conta com dispositivos diferentes. Não pode usar bot, não pode usar software projetado para fraudar a Essence. Você também não pode aí postar coisas bizarras aí no fórum deles, xingar, fazer qualquer coisa nesse sentido. Fotos, vídeos que incentivam ou ensinem outros usuários a cometer qualquer ação que viole os nossos termos de uso. Postar de forma inadequada ou em nosso Facebook, Twitter, qualquer um das nossas mídias sociais. Ou postando de forma inadequada em nosso blog. Então se você tem um bloqueio total da sua conta, você vai enviar um pedido. No caso, vamos em minha conta. Vai colocar o seu e-mail. Vai colocar o assunto aqui, vamos traduzir tudo aqui para ficar mais fácil. Vamos ver aqui, sujeito, vamos lá. Esqueceu a senha, desativar, incapaz de fazer login. Você vai aqui nessa opção. E aqui você vai relatar o que aconteceu, mas vai ser totalmente em inglês. Você vai perguntar apenas qual foi o motivo por que você foi bloqueado. E aí quando eles responderem, o suporte respondeu o e-mail lá. Dependendo do que eles disserem ali, o que aconteceu, se você realmente entende que foi um bloqueio indevido, que você não violou nenhum dos termos do site, você vai pedir para que reative a sua conta, para que desbloqueie ela para você poder acessar. Esse é um dos meios que você pode tentar resolver aí e recuperar a sua conta. Vou fechar aqui então, vamos voltar para a parte principal. A minha conta aqui eu tenho mais ou menos uns $3, então se você está próximo de repente aí dos $10 e teve um bloqueio parcial, você ainda consegue fazer as ofertas aqui, instalar aplicativos para ganhar alguma bonificação. Então seria talvez interessante você utilizar as ofertas para completar os $10, caso você não tenha jeito de recuperar a sua conta. Se não acontecer aqui desbloquear a sua conta, se continuar da forma como está aqui, as pesquisas são as melhores fontes de você ganhar dinheiro no Essence. Então não tem razão para você manter uma conta aqui no Essence se você não consegue fazer as pesquisas. Então o ideal seria você completar aí os $10 fazendo as ofertas, se você não quiser deixar o dinheiro na conta, e depois você fazer a solicitação de desativação dessa conta. Agora, se nada funcionou,
Então você pode aí deletar sua conta, e eu vou deixar aqui no card para você um vídeo mostrando como faz para deletar sua conta do iSense. E também nas sugestões de vídeos finais aqui você vai poder ver lá esse vídeo. É só clicar, enfim, quando você terminar de ver esse vídeo aqui, lá no finalzinho vai aparecer a sugestão do vídeo para você apagar a sua conta. E apagando a sua conta, você pode aí fazer uma conta nova depois e tentar usar no site. Algumas pessoas dizem que acontecem bloqueios quando você tenta fazer uma conta nova. O que você pode fazer caso você crie uma nova conta com os mesmos dados e tudo mais, tem pessoas que dizem que funciona normalmente se você fizer isso. Tem pessoas que dizem que não funciona, se você fizer dessa forma você vai ser bloqueado de novo. Eu ainda não testei dessa forma, mas você pode fazer das duas formas. Tenta fazer de novo aí, apaga a sua conta do iSense, faz uma conta nova, pode ser com os mesmos dados mesmo, e testa para ver se vai funcionar. Se tiver outro bloqueio, alguma coisa nesse sentido, deleta a conta de novo, e aí sim você pode, se você quer muito utilizar o site, você pode ou criar uma conta com outros dados, os dados de alguém da sua família, que é alguém que prestar os dados para você, ou mesmo mudar o e-mail, algo nesse sentido. Ou então, se for questão de IP, de cookies que estão gerando esse tipo de bloqueio, você também pode tentar fazer o seu cadastro aí novamente, utilizando um VPN, alguma coisa nesse sentido. E também, claro, use aí o navegador do Google Chrome ou qualquer navegador que você for usar, usa no modo anônima, nova janela anônima, usa dessa forma porque aí não vai ter os cookies para identificar. Por exemplo, se você for utilizar um VPN para fazer as pesquisas, ele vai mudar o seu IP não vai ser o mesmo, caso o site detecte, né, o IP. E também você não pode ter os cookies no seu computador, então, utilizando a aba anônima, não vai ter esses cookies que são registros ali que ficam do iSense, e em teoria ele não vai conseguir detectar que é você realmente utilizando a conta novamente. Então essas são algumas das alternativas. Eu vou tentar aqui ainda completar os meus $10, se eles não desbloquearem minha conta, eu vou depois apagar a minha conta e fazer uma nova, e digo para vocês aqui se funcionou, se eu continuo conseguindo utilizar o iSense. E para você evitar novos bloqueios, eu recomendo aí você que está começando no site, sempre fazer tudo com muita atenção. Vai aqui nos termos de uso, por mais que seja extenso isso aqui, traduz para o português e lê todos esses termos para você ter certeza que não está violando nenhuma regra do iSense e evitar os bloqueios. E também, caso ocorra algum bloqueio indevido, você vai saber que você não violou nenhuma das regras e vai conseguir aí fazer a solicitação do teu desbloqueio conforme eu falei anteriormente. Fique então um aviso para você aí em relação a vários cursos que eu já vi aí dizendo para você mentir nas pesquisas, fazer tudo para que você seja aprovado numa pesquisa. Isso não vai funcionar com alguns sites como o iSense, por exemplo. Se você der respostas incongruentes, que não estão compatíveis com respostas anteriores que você deu, por exemplo, se você mudar de repente o gênero seu ali, você sempre respondeu como se fosse o gênero masculino e depois você muda para o feminino, ou você faz outro tipo aí de mudança. Até mesmo no meu caso aqui teve algumas perguntas que era sobre viagens, para quais lugares eu iria, e isso também foi uma das coisas que eu acredito que possa ter gerado o bloqueio, porque eu comecei a responder de formas diferentes do que era e não batia com o meu perfil. Então tome muito cuidado com isso, não logue na mesma conta com dois dispositivos diferentes, sempre desloga primeiro de um dispositivo para utilizar o outro dispositivo, porque isso pode gerar bloqueio na sua conta. Aqui o site diz que você pode, aí, no caso a sua família, pode utilizar, no caso se seus familiares tiverem contas também no nome deles, com os dados deles, e eles utilizarem na mesma rede. Diz aqui o site pelo menos que isso não é motivo para bloqueio. Algumas pessoas aí estão dizendo que sim, mas pelo que tem aqui nas regras, não é proibido que você tenha mais aí de um familiar utilizando o site, desde que a conta seja dessa pessoa. Além, claro, de respeitar todas as diretrizes ali que tem nos termos de uso. E alguns deles aqui seria você não divulgar também as informações, não mostre suas pesquisas em vídeos. Aqui, como vocês podem verificar, eu não respondo as pesquisas mostrando para vocês no vídeo, eu só mostro o site aqui inicial, a parte inicial, isso não tem problema você fazer. E claro, tenha muita atenção nas instruções que você tem, as respostas ali não podem ser incongruentes, às vezes eles fazem algumas pegadinhas, por exemplo. Você tem que estar bem ciente do que você está respondendo, porque às vezes eles fazem uma mesma pergunta mais uma vez, para ver se você está realmente respondendo de forma congruente, se você está ligado na questão. Então eles podem repetir, e se você fizer a primeira resposta de um jeito e depois
a mesma pergunta aparecer para você e você responder de forma diferente, isso também pode te gerar um bloqueio, ok? Então, se você aí conseguiu, se esse vídeo ajudou você, deixa o seu like e também o seu comentário aqui, o que aconteceu, como é que você fez para resolver, para ajudar outras pessoas também. Se não te ajudou, deixa o seu dislike, comenta aqui o que aconteceu, o que não funcionou. Vamos supor que você faça aí o cadastro novamente e tenha levado outro bloqueio sem nem mesmo ter começado a responder as pesquisas, somente por ter uma conta parecida. Então essas são as dicas de hoje. Valeu e vejo você no próximo vídeo.